é mestre em tudo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, brother. Como que você consegue ler tanto, guardar, memorizar? Onde você arruma tempo para isso, Zaidan? Bom, de certa maneira, eu vejo como Porque hoje você tem os jornalistas especializados, não é? E há aqueles que não, ou seja, são aqueles que tentam abarcar todos os assuntos, ou grande parte dos assuntos, e para isso você precisa mergulhar nos assuntos, não é? Ler o máximo possível, mas não ler apenas notícia, até porque hoje você tem um noticiário muito contaminado, muito enviesado. Nós vimos, por exemplo, no ano passado, grande parte da mídia americana se desculpando porque mentiu descaradamente, deliberadamente, em 2020, para proteger o Joe Biden daquela descoberta dos e-mails do Hunter Biden, filho dele. E aí New York Times, CNN, NBC, Washington Post mentiram descaradamente. Então não basta você ler as notícias para achar que você está bem informado. Você deve buscar, primeiro, fontes alternativas e ler aquilo que não tem uma ligação direta com o noticiário, mas o conhecimento acumulado, né? Quando você lê o Tolstói, você não está lendo só um romancista russo. Você está lendo o conhecimento acumulado por um gênio, mas um conhecimento acumulado da história russa. Você está mergulhando na história de um povo. Da mesma maneira, um Dostoiévski. Se você lê o Graciliano Ramos, se você lê João Guimarães Rosa, você mergulha na história cultural brasileira, que hoje está pasteurizada, quer dizer, essa base histórica cultural se perdeu ao longo do tempo. Então, acho que é obrigação nossa, né? Já que nós temos, por força de ofício, por obrigação de ofício, temos de abordar diversos assuntos, economia, política, a sociologia, que invariavelmente é uma decorrência do que acontece na política, a economia, a vida das pessoas, questões culturais. Não dá para você ser especializado em cada um desses assuntos. Alguns são especializados em uma coisa, em economia, em cinema, em esporte. Mas se você é jornalista do tipo que passeia por vários assuntos, trabalha com vários assuntos, lida com vários assuntos, você tem de mergulhar na cultura que a humanidade, na melhor da cultura, né? Não nas produções fúteis, não naquilo que é material para fogo, né? Mas na grande produção cultural da humanidade. E ela está aí disponível. Hoje você tem na internet. Você acha Cervantes, o texto de Cervantes na internet. Você acha um conto do Tolstói na internet. Está fácil, né? E é nossa obrigação mergulhar nisso. Não é mérito, não. Eu acho que é uma obrigação. Agora, o que você faz com essas informações, com aquilo que você lê, aí já é responsabilidade sua, né? Muitas vezes a gente usa muito mal esse conhecimento disponível, inclusive para enviesar o noticiário, para contaminar o noticiário com opinião editorial. Uma coisa é o editorial, uma coisa é o jornal chegar lá na página 2, a nossa opinião é essa, perfeito. Agora, a posição editorial não pode contaminar o noticiário. E, infelizmente, o noticiário no Ocidente, não é no Brasil, não, no Ocidente, está contaminado por militância, virou um noticiário panfletário. Né? Isso não é jornalismo. Jornalista não pode ser porta-voz de ninguém. Jornalista não pode ser porta-voz de político, não pode ser porta-voz de empresa, não pode ser porta-voz nem do lugar onde ele trabalha. Só se faz jornalismo com honestidade, que é uma obrigação, não é mérito, e com independência. Se você perde um dos dois, já não é jornalismo, é trabalho de porta-voz. Né?